A Diocese de São João da Boa Vista tem uma grande riqueza. Estamos com algumas pessoas no processo de beatificação, de canonização, caminhando rumo aos altares. Estou acolhendo hoje com muito carinho nosso querido irmão Padre Anderson Godoy, reitor do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Tambaú, que está à frente de todo o processo do Padre Donizete Tavares de Lima. Padre Anderson, obrigado pela participação no nosso programa, sua saudação aos nossos irmãos, aos nossos amigos, e nós temos muitas coisas bonitas para conversar nesse dia com você. Sua saudação ao nosso povo. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje com o senhor, Padre Aguinaldo, e também tendo a oportunidade de chegar aí na casa de tantos irmãos. Estamos aqui para compartilhar aquilo que a gente vive no nosso santuário de Nossa Senhora Aparecida, o santuário diocesano em Tambaú, e também agradecer a Deus a vida do venerável Padre Donizete. E essa saudação inicial vai justamente para que nós possamos aí adentrar diante de tudo aquilo que nós vamos estar conversando e refletindo nesse bloco, nesse programa. Uma pessoa, para chegar às honras dos altares, ela passa por vários processos. E em 2017 o Padre Donizete subiu mais um degrau nesse processo. De servo de Deus, ele agora é venerável. Padre Anderson, conta um pouquinho da história do Padre Donizete e depois a gente vai falar um pouco dessa etapa que ele passou agora como venerável. Conta um pouquinho dessa sua história. Eu tenho aqui nas minhas mãos esse livro do venerável Padre Donizete, que foi editado pela CNBB. O Padre Donizete, ele nasceu em Cássia, Minas Gerais, um mineiro, no ano 3 de janeiro de 1881. E nascendo ali em Cássia, Minas Gerais, teve a oportunidade depois de se mudar para Franca. Em São Paulo, estando em contato com um padre, Neri, que depois foi eleito bispo, e ele despertou a sua vocação. Então o Padre Donizete, ele entrou no seminário de Pouso Alegre, porque Dom Neri foi bispo ali em Pouso Alegre, ele foi ordenado nesse seminário. Depois Dom Neri foi transferido para Franca, e o Padre Donizete, para ficar mais próximo da sua família, acompanhou Dom Neri. E aí os seus pais adoeceram, e ele precisava estar mais próximo dos pais. Dom Neri conversou com o bispo de Ribeirão Preto. Padre Donizete foi transferido para Vargem Grande. Seus pais estão sepultados aqui em Vargem Grande, na nossa Diocese de São João da Boa Vista. E justamente no dia 12 de junho de 1926, o Padre Donizete chegou em Tambaú. E ficou em Tambaú até o dia 16 de junho de 1961. 35 anos ele exerceu o seu ministério nessa cidade e se tornou aí uma referência de santidade para todos nós. O pai do Padre Donizete era advogado, a sua mãe, ela era uma pessoa também muito influente na sociedade, uma pessoa de uma formação muito grande e uma família de músicos também. E o Padre Donizete teria toda uma caminhada nessa linha, mas ele optou por dar a vida por amor aos irmãos e a Jesus. E em Tambaú, ele começou a dar a bênção às pessoas, era um líder na sociedade. E não só o pessoal de Tambaú começou a procurá-lo, como pessoas de outros lugares, por causa de sinais, de muitos milagres. Chegou a acontecer em Tambaú um fenômeno de 200 mil pessoas no município. O que atraía? O que o Padre Donizete tinha que atraía as pessoas? Se ele tinha gestos muito simples, ele abençoava com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Por que ele tocava tanto no coração, atraindo grandes multidões, Padre Anderson? As pessoas viam a Tambaú na época dele em vida e continua vindo hoje, sendo atraída pela bênção de Deus. Como o senhor disse, ali na cidade de Tambaú, aconteceu esse fato extraordinário, que foi justamente a manifestação da graça de Deus na vida daquelas pessoas e, consequentemente, até hoje. E eu gostaria aqui de relatar um fato que marcou muito a vida do Padre Donizete. Ali na cidade de Tambaú, desde quando ele chegou, às vezes as pessoas o procuravam, ele dava a bênção e as pessoas ficavam curadas. Para a cidade de Tambaú, para os tambauenses, era algo rotineiro, que já acontecia. Mas o que acontece? Vem um vendedor de vinho, sai de Poços de Caldas, ele vai até Tambaú e ele chega em Tambaú com uma dor nas costas muito grande. E aí ele foi vender o vinho para o padre e o padre falou para ele: mas você não está conseguindo sentar? Ele falou assim: minhas costas estão doendo. E aí o padre deu uma bênção nele, ele ficou restabelecido.
E esse vendedor de vinho, ele passava por várias cidades, e ele chegou numa cidade que pertence à nossa diocese, que é Divinolândia. O prefeito de Divinolândia era um médico. Ele tinha uma filha que tinha um fogo selvagem. Naquela época não tinha cura. E aí o vendedor de vinho falou assim: vai lá em Tambaú, leva a sua filha lá pro padre, o padre vai dar uma bênção, ela vai ficar bem. E aí o prefeito falou assim: olha, não tem como, a doença dela não tem cura. Só que a esposa do prefeito ouviu a conversa e ela ficou instigando o prefeito para levar a filha. E aí o prefeito fala assim: ó, eu vou levar minha filha de tanto você insistir. Se ela ficar curada durante 1 ano, naquela época não tinha ônibus como hoje, né? Então ele falou assim: vai sair um caminhão de pau de arara de Divinolândia para ir para Tambaú aos domingos. E acontece justamente que essa família chegou, procurou o padre, como bom mineiro, acolhedor, acolheu muito bem aquela família, como acolhia todas as pessoas que o procuravam, e aquela filha dele ficou restabelecida da sua enfermidade. E acontece que a partir daí começou a vir as romarias a Tambaú. Tanto que os horários de missa que nós temos hoje no santuário são os horários de missa que o padre Donizete já celebrava. A igrejinha era uma igreja pequena, então ele celebrava as missas campais, e era antes do Concílio Vaticano II, então não se podia celebrar missas na parte da tarde. E aí o que ele fazia? Ele dava as bênçãos. E aí as pessoas se reuniam ali ao redor da casa, onde ele abençoava e atribuía todas essas graças a Nossa Senhora. Sabemos que Maria não tem o poder de realizar milagres, mas sabemos que Maria tem o poder de interceder diante de Deus para que os milagres aconteçam. Para mim, um dos grandes sinais da santidade do Padre Donizete é ele ter partido para a casa do Pai no dia 16 de junho de 1961 e as romarias continuando. Eu já celebrei no santuário e todos os domingos são muitas cidades que participam, muitas romarias, muitas caravanas que vêm a Tambaú. E por isso a diocese abriu o processo para elevar o Padre Donizete às honras dos altares. E no ano passado, Padre Anderson, 2017, aconteceu mais um degrau de servo de Deus para venerável. A gente sabe do carinho do Dom Vilar pelo Padre Donizete, ele está junto com você nesse processo, junto com toda a equipe. Queria que você falasse dessa etapa agora, né? Ele está como venerável, como está o processo e a importância do bispo diocesano, junto com a comissão, nessa união, para que em breve nós teremos a beatificação e depois uma canonização do Padre Donizete. Como o senhor disse, a diocese abraçou essa causa, né? E é uma causa muito nobre, porque nós, olhando para a vida do Padre Donizete, nós vemos um padre diocesano. Nosso clero que é numeroso, graças a Deus, e nós temos um modelo aí de santidade para ser imitado. Nós olhamos para esse passo tão significativo que foi dado do nosso processo, e a gente olha assim para esse decreto de venerável, que é um passo para que ele possa ser beatificado. Agora falta o reconhecimento do milagre, trabalharmos esse processo de milagre dentro da congregação da Causa dos Santos, para que ele possa ser beatificado. Mas a igreja também diz para nós que a maneira com que o Padre Donizete viveu, as virtudes cardeais, as virtudes teologais e as virtudes anexas que consta dentro do processo, que é justamente pobreza, castidade, obediência, pode ser venerada, pode ser imitada por todos os cristãos. Então, a nossa diocese, nós temos um modelo de uma pessoa que conviveu no nosso meio, que nós podemos imitá-lo para chegar à santidade. Também nós agradecemos todo o trabalho, né, do nosso bispo diocesano, o seu empenho, para que tudo isso possa ser concretizado, o envolvimento com o clero também, e a abertura diante de todos esses trabalhos que nós temos realizados ali em Tambaú, em consonância com a nossa diocese, vivendo esse espírito de união, de fraternidade, para evangelizar e para levar avante esse processo que nós sabemos da importância dele, e também sabemos de tudo aquilo que Deus tem reservado para a nossa diocese, para a cidade de Tambaú, a graça de ter esse venerável Padre Donizete reconhecido como santo pela nossa igreja e possa assim ser imitado por todos os cristãos. Se nós pararmos para pensar, no dia 10 de outubro
de 2017, no dia em que o Papa Francisco, nos 300 anos de Aparecida, proclamou a carta justamente para o Brasil, dizendo a sua mensagem no ano em que nós celebrávamos 300 anos da aparição de Nossa Senhora. Nesse mesmo dia, o Papa Francisco decretou o Padre Donizete como venerável. O Padre Donizete que era devoto de Nossa Senhora Aparecida, e nós vamos vendo assim os sinais que Deus vai concedendo a cada um de nós para podermos enxergar a manifestação da graça dele na nossa vida e no nosso coração. Acolhemos no nosso programa o Padre Anderson Godoy, reitor do Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Tambaú. É um santuário que acolhe milhares de peregrinos, devotos do Padre Donizete. A gente quer agradecer o carinho dele e pedir os contatos para quem não é da diocese, que mora em outras regiões do Brasil e do mundo, para saber mais sobre o Padre Donizete. Tem site, tem e-mail, tem Facebook. Passa os contatos para nós, para quem não é da diocese, poder conhecer mais sobre esse venerável Padre Donizete, Padre Anderson. O nosso endereço eletrônico é padredonizetetambaú.com. E ali você tem acesso ao nosso Facebook, você também tem acesso ao nosso site, a nossa web TV, porque ali no santuário todos os domingos às 10 horas da manhã nós temos a transmissão da missa com os romeiros. E também temos o nosso telefone, que é 19 3673 3201, e através desses canais de comunicação nós também podemos chegar até a sua casa. E a finalidade do nosso santuário é justamente evangelizar, acolher e viver essa fé que nós testemunhamos na nossa vida e no nosso coração. E agradeço também a oportunidade de estar chegando na casa de tantos irmãos, daqueles que estão sintonizados com esse programa, e uma oportunidade que nós temos também para refletirmos um pouco sobre a nossa fé. E gostaria também de fazer um convite, porque nós também temos a nossa Marcha da Fé. O Padre Donizete faleceu no dia 16 de junho, então todo domingo da frente nós celebramos a Marcha da Fé. A cidade de Tambaú, ela tem em torno de 20 mil habitantes. No dia da festa, da Marcha da Fé, nós temos em torno de 30 a 35 mil peregrinos que passam pela nossa cidade. Então esse ano, no dia 17 de junho, nós estaremos celebrando a 41ª Marcha da Fé, e você é o nosso convidado para estar conosco, para viver essa experiência da graça de Deus, e também deixando aí a oportunidade, aqueles que não tiverem condições de estar na Marcha da Fé, mas também ali no nosso site nós também temos os nossos horários de celebrações da Eucaristia, ali no santuário que acontece, e você também tem a oportunidade de ir lá conhecer, presenciar um pouco de tudo aquilo que nós estamos compartilhando aqui nesse programa. Obrigado, Padre Anderson, pela sua participação na nossa igreja. Lembre-se que o Padre Donizete está lá no céu, para nós um santo, né? Está no processo, mas para nós já é santo, mas a santidade é para todos nós. Eu sou chamado à santidade, você também é chamado à santidade. Vamos viver nessa graça, caminhando com Jesus rumo à pátria definitiva.